Onde a gente vê a cabeceira, principalmente desse campeonato. Desde o início a gente já chama atenção aqui os três animais da cabeceira, são os três animais de melhor gesto. Então ainda a gente fala de 6 animais de qualidade, mas dando aqui ênfase nesses 3 melhores animais do campeonato. Entendendo que o quarto cavalo, o Pampa de Tordilho, o cavalo que já divide o grupo, tem boa distribuição, tem boa montada, pecou um pouquinho ali na atitude, mas é um cavalo que tem boa distribuição. E a gente tem aqui o quinto e o sexto, o Pampa e o cavalo Rosilho, os dois animais que já são um pouquinho mais limitados na extensão do movimento. Animais de boa distribuição, mas poderia estender um pouco mais. Mas ainda a vantagem do Pampa se faz no trabalho da perna, um pouquinho mais engajada, a extensão de perna um pouco melhor e a atitude, A gente vê que o cavalo Rosilho, ele tem frente alta, um cavalo bem sustentado, mas a gente vê uma ligeira inversão ali para sustentar esse pescoço. O cavalo Pampa, mesmo que não esteja com a frente tão alta, mas está oblíquo, está bem sustentado, a coluna está mais flexionada, então a garupa abaixa um pouquinho mais, a perna engaja um pouco mais, por isso a opção dele à frente. Entre os dois Pampas, aqui a opção do Pampa de Tordilho se faz pela extensão, como eu falei, os dois animais de trás um pouco mais limitados na extensão do movimento. Pode ver que ele já abusa um pouquinho mais da frequência. O cavalo à frente não, ele já abre mais a passada, ele já estende um pouco mais. Então ganha na elasticidade, ganha na qualidade do rendimento quando comparado com o cavalo da quinta colocação. E o outro ponto é a chegada da mão, chega um pouquinho mais suave, então o tronco é mais estável quando comparado com o cavalo de trás, por isso a opção. Entre o terceiro e o quarto cavalo, aí como eu falei, o cavalo de trás tem boa distribuição, mas no dia de hoje a gente vê que ele pecou um pouquinho na atitude, ele podia ajustar um pouco mais, que já é vantagem do cavalo preto. Então tá mais reunido, a garupa já abaixa um pouco mais e a perna trabalha mais adiantada, O cavalo de trás a gente vê que já inverteu um pouquinho essa coluna, então ele tem uma dificuldade um pouco maior de entrar com os posteriores. Então o cavalo preto já senta um pouquinho mais nas pernas, o posterior já trabalha um pouco mais engajado, mais debaixo da massa, então a atitude mudou o movimento. E aí é onde eu falei, a gente aproxima os três cavalos da cabeceira pelo gesto, pela distribuição e pela qualidade da movimentação, por isso a opção do cavalo preto. Entre o castanho e o preto, aqui a gente perde um pouquinho no equilíbrio, A estabilidade é o ponto forte do cavalo preto, um cavalo muito equilibrado, bem coordenado, mas o cavalo à frente é um pouco mais bem distribuído e mais amplo, então ele tem uma liberdade maior para estender o movimento. A espada já é um pouco mais livre, a perna já alonga um pouco mais, já estende ainda mais quando comparado com o cavalo preto, então ele ganha no rendimento, ele ganha na elasticidade, ele ganha nessa extensão da movimentação e na distribuição, por isso é a opção do cavalo castanho. E entre o primeiro e o segundo cavalo, aí o primeiro soma essa qualidade de distribuição de movimento do segundo e o equilíbrio do terceiro. Então o primeiro ele é mais equilibrado que o do segundo, a mão um pouquinho mais discreta, o senão do segundo cavalo é subir um pouquinho o joelho, o cavalo de primeiro não, já é um pouco mais rolado, a perna acompanha, então ganha pela distribuição, foi o cavalo de melhor distribuição do campeonato, primeiro cavalo, aliando a qualidade do movimento, mão um pouco melhor que o do segundo e equilíbrio ainda melhor que o do segundo, por isso no dia de hoje a opção dele à frente. Pode parar.